Olá, tudo bem? Eu aqui de novo. Tava fazendo aula ali do pessoal, vai fazer prova da FCC, TRT da 20, TRT da, TRF da sexta. E parei um pouquinho pra continuar aquele bate-papo, né? Lembra que eu prometi a vocês, né? Eu falei, gente, eu vou ficar uma temporada com vocês batendo papo, porque é normal, a gente tá passando por uma época de volta em peso dos concursos públicos, né? Já voltaram desde o ano passado, né? Em peso dos concursos públicos, e a gente já tem, algumas coisas já começam a acontecer, a gente começa a perceber pouquinho o trem descarrilar, tá bom? Muita gente está voltando a estudar, né? Depois de uma temporada, está voltando agora. E ontem eu fiz um vídeo sobre a galera que precisa parar mesmo. Sim, a vida é muito curta, a gente precisa contemplar a vida, a gente precisa viver, a gente precisa fazer escolhas, né? E às vezes não dá para fazer concurso público. Natural, que bom que você chegou a essa conclusão, que a sua decisão seja respeitada, tá? O vídeo de hoje eu vou falar como recomeçar. Júnior, parei muito, vou recomeçar hoje. Calma, alto lá, tá? Alto lá. Esse vídeo você pode guardar para assistir depois, você pode assistir e tomar essa decisão depois, ou simplesmente nem voltar. Pode assistir este vídeo que eu vou te falar para outros projetos da sua vida, tá bom? Simples assim. Vou aqui compartilhar com vocês. Eu tô com essa carinha inchada, gente, não é de sono, não. Essa carinha inchada é de choro de raiva. Vamos lá, né? Eu preciso voltar a fazer concurso, seja por qualquer motivo. Sei lá, o concurso foi prorrogado, perdão, teve a data de suas provas adiadas, então eu não aguentei, fiquei de saco cheio e parei. E preciso retomar. Eu fiquei muito tempo parado, precisei parar por qualquer coisa, comecei a fazer, mas aí precisei parar de boa, tá? Por qualquer questão, casei, tive filho, mudei de emprego, fiquei desempregado, etc. Não interessa. E aí eu volto a estudar, cansei, né? E aí quero voltar a estudar. Não, precisei parar, realmente o concurso me esgotou, o concurso me colapsou enquanto ser humano e eu precisei realmente dar um tempo desse meu relacionamento tóxico com o concurso e penso em voltar e quero saber como voltar sim esse vídeo para isso, tá bom? Bom, primeira coisa, toda vez que a gente faz concurso, eu vou pegar uma analogia muito interessante, que é a analogia dos relacionamentos afetivos. Sim, a gente termina um casamento, né? É, não interessa o tempo, um namoro, seja o que for. E é muito interessante quando a gente termina, que é muito comum aquela velha máxima, principalmente quando a gente termina magoado, magoadinho. Aparece aquela velha máxima assim: olha, eu não conhecia, agora que eu estou conhecendo fulano, parece que nem estive casado ou casado com ele ou com ela, né? E agora, olha, agora tá vindo tudo, quem era essa pessoa, papapá, papá. Por que a gente não enxergou antes? Porque a gente estava dentro realmente do olho do furacão. A gente estava, essa pessoa fazia parte do nosso dia a dia, era quase um apêndice da nossa vida. Né? A gente às vezes protege muito o outro, quer viver com o outro, quer cuidar do outro, ou a gente está em função do outro, o outro, né, ou a outra passa a compor a nossa vida de uma forma quase simbiótica, né? Ou seja, uma forma muitas vezes parasitária mesmo. Isso acontece também com os concursos. Há momentos que a gente quer tanto passar no concurso, tanto, 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 que o concurso ele entra dentro da gente, ele deixa de ser um projeto. A gente deixa de trabalhar pró-ejetar, pró-colocar para fora, né? A gente injeta aquilo na gente. E tudo que a gente joga no nosso organismo, que não pertence ao nosso organismo, gente, uma hora o organismo repele. Simples assim. A vida é assim, né? A alma repele, o corpo repele, ou seja, essa pessoa aquele projeto, seja ele qual for, que a gente trouxe com muito furor para dentro, né? Aquilo dá errado, desanda, assim, desanda, porque dentro de um corpo só cabe um corpo, tá bom? Só cabe um corpo, só cabe a sua memória, só cabe a sua alma, só cabe a sua inteligência, tá certo? Só cabe o seu coração. Então, você. O outro é o outro. Então, a gente precisa ver as coisas na vida sempre como um projeto. Não é que a gente vai se tornar frio e calculista, não é isso. Mas é pensar sobre a gente, ressignificar, retomar o nosso eu. Né? Porque às vezes aquilo que a gente colocou dentro da gente leva a gente com ele. Quantas pessoas, quando terminam o concurso, elas se sentem muito vazias, mesmo quando passam no concurso? Aquilo sugou tanto as energias dessa pessoa, né, que ela fica deslocada. Ela custa se encontrar.
Claro, uma terapia pode ajudar? Pode ressignificar muita coisa. Terapia é você e você, né? Até porque eu falando pra você, você não escuta tudo que eu estou falando. Olha, é interessante, mas você escuta tudo que você me fala. Eu estou escutando tudo que eu estou falando, porque eu sou obrigada a escutar. A voz está vindo daqui, está comigo, junto onde está o ouvido praticamente. Então, é exatamente isso, né? A terapia te faz você falar para você, te obriga a você falar para você. Claro, se você está engajado nesse processo. Porque também não adianta fazer terapia se não está engajado. Enfim, você precisa se entender, tá? Eu te chamo, te convido do mesmo jeito que você fica ali com seus amigos, com a sua família, burilando, não é? Aquele fim de relacionamento, que você possa também burilar o que foi teu concurso público de uma forma muito honesta. Sim, porque você tem que deixar o seu ego de lado, né? O seu quero, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado. Isso me atrapalhou, ou seja, eu, de uma forma muito errada, né? Para você retomar a sua subjetividade de uma forma mais construtiva. Sim, de uma forma amadurecida, conscienciosa, eu diria isso, tá? Conscienciosa. Então eu preciso criar essa consciência, porque eu só posso pensar, por exemplo, teve um aluno que falou, Júnior, você faz um vídeo sobre cocriação? Sim, posso fazer. Mas eu só posso fazer esse vídeo sobre cocriação depois de um vídeo sobre consciência, tá bom? Porque não tem como eu vibrar alguma coisa se eu não tenho consciência nem de onde eu tô, e nem de quem sou eu, e nem do que sobrou de mim depois que eu me entreguei tanto a determinada situação na minha vida, determinado projeto de vida. Casamento, filhos, sim, por que não, né? É, um negócio que você montou que deu muito errado, um concurso público. Então você precisa se reavaliar, você precisa juntar os seus cacos, assim, na medida do possível e se recompor, tá bom? Quando a gente estuda para concurso, a gente aprende algumas ferramentinhas que são legais, né? Principalmente, assim, a maioria de vocês, por exemplo, já ouviu falar em matriz SWOT, que é aquela matriz dos quadrantes, né? Em que você vai analisar dentro para dentro, tá? Na esfera, no cenário interior, os pontos fortes, os pontos fracos. No cenário exterior, as ameaças e as oportunidades. E é legal você colocar isso num caderno, né? O projeto, quando a gente anota o projeto, a gente está exteriorizando o projeto, né? Como as anotações de sonhos, por exemplo, que o Dr. Jung pedia, né, para seus pacientes, pedir para eles anotarem seus sonhos. Por quê? Ah, porque por causa do sonho do símbolo não, para projetar isso. Porque quando você escreve, a linguagem muda completamente. Muda tanto que na redação é interessante. Você é capaz de discorrer muito bem na fala sobre determinado assunto, mas quando vai para o papel, não fica tão parecido com aquela sua boa oratória, certo? Do dia anterior. A argumentação desce. Ou a argumentação é melhor no papel do que na fala. Tem gente que, fulano, você vai separar de mim por WhatsApp? Vou porque eu me dou melhor me separando com você por WhatsApp do que presencialmente. Ou seja, a pessoa não consegue falar. Por alguma coisa há uma inibição, mas ela escreve bem. Então, todo o processo de linguagem é diferente. A linguagem escrita é uma coisa, a linguagem falada é outra. Então, a linguagem escrita é o pôr para fora, né? E quando você põe para fora, você tem uma melhor visão, mesmo que aquele pôr para fora seja precário. Tá certo? Por exemplo, quando vocês escrevem para concurso, fazem redação para concurso, mesmo a redação precária, ela revela tantas coisas sobre vocês. Sim, gente, olha, eu até me vindo uma ideia legal. Eu vou, uma hora aqui, montar no canal, uma oportunidade de vocês escreverem para mim, né? E naturalmente, sem citar nomes, eu vou falar muito sobre vocês com base no texto escrito de vocês. Né? O que a escrita revela, o desenho dos seus grafemas, né? O que ele pode dizer sobre você naquele processo ali. É muito interessante, você vai se conhecer melhor, tá bom? Mas aguarde, agora não. Tenha fé. Vamos lá. Então, reavaliar esse projeto, você tem que pensar o que você fez nos concursos. Por exemplo, os teus pontos fortes, né? Assim, quando você olha para você, o que eu tinha, quando eu comecei a fazer esse concurso, o que estava legal comigo, como é que eu terminei, o que terminou de bom, sim, porque até um relacionamento tóxico tem alguma coisa boa, né? Quando você ficou ali um tempo naquele relacionamento, tá? Então, existe sim, houve alguma coisa que te prendeu. Então, você vai lá, você anota, tem isso, assado, olha, meu ponto forte.
Ah, eu era muito bom em português, mas discursivas, meu Deus. E já associa com a banca, sim, porque a banca faz parte daquele processo. Mas qual discursivo que eu me dei mal? Ah, de qual área? Puxa, área fiscal. Qual banca? Sebrasp. Por quê? Você tem um porquê, certo? Então ali você vai fazendo essas análises, né? Jogando isso no papel. E tem que ter paciência com você, tá? Você vai falar assim, ah, vou ficar a vida fazendo isso. Tem que ter paciência com vocês. Vocês têm paciência com tantas pessoas e com tanta gente desinteressante, né? Com gente interessante, também com tanta gente desinteressante. E quando é pra vocês, vocês não fazem, vocês não se enfrentam. É como aquela pessoa não consegue ficar sozinha em casa. Ela precisa sair toda hora, precisa sempre com alguém. É uma necessidade dela, ok. Várias pessoas têm esse perfil e não tem nada errado quando não está dando errado. Mas às vezes eu preciso me olhar no espelho, né? Eu brinquei com vocês aqui, vim gravar aula, falei, gente, essa cara inchada aqui, não, isso é choro de raiva. Claro, eu sou um ser humano, vou deixar de trabalhar, porque passei raiva essa noite, né? Essa manhã. Não, vou trabalhar normalmente, fazer minhas coisas. Há pessoas interessantes, eu gosto de fazer isso aqui, que eu tô fazendo. Então pronto, tô fazendo por mim, fazendo por você, tá? Então esse aqui é o bacana. Então você tem que ter essa coisa de você realmente dedicar um tempo pra você. Ah, dá trabalho, vai tomar tempo, mas vai, faça. Faça. Vai te fazer bem, faça. Vai lá, anota. É uma terapia, tá? É uma terapia, tá bom? E aí você tá lá tentando, porque ali você está se curando de certo modo, você está vendo que deu errado, conversando com você mesmo de uma forma honesta, e não de uma forma egóica. Não deixa teu ego te mandar, não. O que é o ego? É aquele que faz com que a gente erre. E a gente quer o mundo do nosso jeito, o mundo não é do nosso jeito, ou não é mesmo, certo? Então eu vou ver quem sou eu. Aqui, meus pontos positivos. Comece do ponto positivo para você começar se elogiando. Isso é importante. Depois tu vai para os teus pontos negativos. Ah, eu falava que estudava. Não, não estudava. Eu preferia estudar somente disciplinas com as quais eu tinha afinidade. Eu queria estudar para fiscal, mas sempre pulava contabilidade. Tá lá, né? Eu muitas ah, eu quando vou fazer prova, eu não consigo me concentrar, entendeu? Eu tenho que me conhecer. Então, ali você vai externalizar, isso tudo vai sair de você, né? E aí você vai olhar uma coluna, outra coluna, a coluna ruim pode ficar maior do que a coluna boa, não tem problema, certo? Procure ali fazer uma correspondência bionívoca do que, né, o que poderia curar, o que você usou poderia curar o outro lado. Bancas com as quais você não deu certo, certo? Você não se acertou, né? Ou você não quis se acertar, também tem isso, é um processo egóico, mas tem isso e tal. Depois você vai construir o teu cenário externo nessa sua matriz SWOT, que é o quê? Aquilo que de fato te ameaçou. Sim, a gente às vezes no concurso público põe culpa em todo mundo, briga com todo mundo em casa, briga com os cursinhos, briga com os professores, nunca é a gente. Mas, gente, são 4 quadrantes, né? 4 quadrantes fazem parte de um projeto. O cenário externo, as ameaças, elas representam um quadrante da tua vida. Um. Elas são uma fatia do teu queijo, tá? Ali um quarteto. E aí você olha aquilo e começa a ver, olha, eu fiquei estudando em casa, não foi legal, porque eu parava, eu tenho mania de limpeza, as pessoas lá em casa não dão tempo, entendeu? Então aquilo não foi legal pra mim. Ou, eu ia pro cursinho presencial, perdia muito tempo, mas eu insistia em ficar naquele cursinho, né? Ou eu me matriculei num portal, puxa vida, tudo bagunçado, eu não consigo estudar num portal que tenha 60 mil horas de aula, 30 mil horas de aula, porque eu me perco, eu tenho que ficar olhando o programa. Não achei que aquela experiência foi boa para mim, né? Professores que eu estava seguindo, assim, que tinham me falavam coisas que eu queria acreditar, mas eu sabia que não era verdade, eu sabia que não era verdade, né? Tem isso. As oportunidades, opa, sim, eu deixei passar algumas oportunidades interessantes, mas tive oportunidades boas. Olha, conheci um canal que é muito bom, me orienta, me segura, né? É de fora.
Porque, gente, aquilo que vem de fora é aquilo que você não controla. Então você só tem duas coisas. Ou você serena, se você não puder escapar daquilo, né? Serena e aceita aquilo que você não pode mudar. Por exemplo, eu fiz prova, o fiscal atrapalhou aquele meu concurso. Então não foi você, amor. Foi o fiscal que te desandou naquele dia de repente. Não foi só você. Então, quando eu falo isso, muitas vezes as pessoas desistem de determinados projetos porque elas estão tendo uma visão de fracasso muito errônea. Claro, elas não colocaram no papel, então elas não têm como exteriorizar. Elas às vezes estão fazendo terapia, mas não de uma forma engajada, né? Ainda de uma forma muito egóica, certo? Procurando terapeuta mais um apoio, né? Para chancelar seus fracassos como se fossem vitórias. Então a gente às vezes tem que analisar o cenário mesmo, entender que nem tudo é só culpa da gente. Há uma oportunidade que eu deixei ir, né? Às vezes acontece, fala, poxa, eu devia ter. Isso aqui foi uma boa oportunidade. Ah, mas passou. Mas será que não tem similares? Peraí, será que não tem similares? Vamos lá. Quando eu reavalio o meu projeto, vejo o que aconteceu comigo nos concursos, eu estou buscando um recentramento. Eu estou buscando um recentramento, eu estou me encontrando. Eu ainda não me ressignifiquei, mas eu estou me encontrando, estou me vendo, estou me colocando no espelho, estou me desnudando. Né? Como é tão difícil a gente estar com a gente? Às vezes é difícil a gente tirar a roupa pra gente. Certo? Às vezes é difícil. Mas depois de algum tempo fica mais difícil ainda, porque não é só o corpo físico, é também a questão subjetiva, a questão mental. Né? A gente começa a não se sentir tão bem assim, a gente não quer expor, a gente não quer falar sobre determinadas coisas. Ah, vou guardar, não quero falar sobre isso. E tal. Né? A gente se cobra mais. Então, reavaliou, agora você vai começar a ressignificar. Como você vai ressignificar você mesmo? Vamos lá. Eu vou pular aqui um pouquinho, né? Vou pular não, vou manter aqui. Gente, eu seria péssima atriz se eu tivesse seguido um roteiro. Eu ia performar demais. Mas vamos lá, vou pegar para o 2. Redefinir metas e expectativas. Eu tenho que pensar como que eu poderia fazer isso para vocês. Uma hora eu vou pensar. Eu prometo, vou tentar trazer alguma coisa aqui legal aqui mesmo. Uma vez, sempre quando eu tô em curso presencial, então isso acontece direto, tá? Bastante. E eu vou fazer muito abertamente, porque eu tenho muitos alunos que passaram por isso. Também quando o aluno escreve para mim também, eu costumo também dar essa atenção dedicada. Resolve o aluno escrever para mim sobre a vida dele. Minha vida. Eu não sou terapeuta, assim, sou e não sou, tá? Eu sou, mas não estou. E resolve esse aluno escrever para mim tudo sobre ele, né? A vida dele, como é que tá, tal. E eu acho isso muito bacana, porque as pessoas são muito interessantes. Elas são muito interessantes. Às vezes a gente tá lá num dia ruim, você lê uma coisa assim, pior do que o teu dia, aquilo mexe com você profundamente. Você vira o melhor professor daquele dia, o melhor profissional, a melhor pessoa, o filho mais amável, a mãe mais dedicada, o pai mais fofinho. Te ressignifica, te coloca em outro lugar. Começa por aí. Quando você compartilha uma história, começa por aí. Segunda questão. Quando você escreve, você está indo em busca de suporte emocional. Sim. Quando você projeta isso para fora, você está indo em busca de suporte. E aí você vai naturalmente aquelas pessoas que você confia, né? E vai ouvir verdades, sim. Já aconteceu, gente, muito, e aí eu vou falar sobre essa redefinição de metas, eu até diria redefinição de projetos. De um aluno, às vezes, já aconteceu. Vou até citar o nome de uma aluna muito querida, Carol. Né? Ela tá no Fiscal de Minas, uma pessoa que eu amo de paixão. Né? Sempre tem alunos que eu amo muito de paixão, porque não é porque eu não gosto dos outros, é porque esses vêm mesmo, ficam ali e tal. Carol, acho que tinha o quê? Uns 5, 6 anos de TRT. Na época do TRT, dos TRTs. E a gente conversando. Eu tô sempre falando com ela, Carol, vai fazer fiscal do trabalho, na época do fiscal do trabalho, não na época do CN, vai fazer fiscal do trabalho, faz fiscal do trabalho. Você tem que, sai disso. Quando você fizer fiscal do trabalho, você entra no serviço público, ou você quer realmente TRT. Porque eu já tô nisso aqui faz tempo, eu prefiro isso aqui, fiscal do trabalho, tem muita coisa por fora que eu tenho que estudar. Eu falei, filha, vai fazer fiscal do trabalho. Hoje ela é auditora fiscal.
E por que que isso aconteceu? E aí eu tô contando a história dela para vocês entenderem a história de vocês, tá? O que que aconteceu com ela? Quando a gente está muito tempo num tipo de situação, vamos dizer, num relacionamento, com um determinado concurso, e a gente quer tanto, 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 existe uma hora que a gente já não está mais analisando, a gente já ligou aquele automático que eu falei do vídeo passado. E quando a gente liga esse automático, acontece uma coisa, a gente entra no caminho da tolerância. A gente começa a não ver o que a gente está fazendo. A gente sabe muito, mas começa a tolerar tudo que vem dali. Tudo que é informação. A gente já entra no automático, a gente já começa a não estudar mais com prazer. Né? Aquilo começa a não gerar mais prazer, mas virar obrigação do dia a dia. Como cozinhar e você já não gosta tanto, lavar banheiro você não gosta tanto, tá? Certo? Então, tirar a roupa do varal, certo? Você não gosta. Então, você já começa a tolerar aquela situação. E a situação de tolerância é a pior delas, porque já é o vício. Né? Você já entrou no modo automático, entrou no vício. Não vai dar certo. E aí, o que foi? É como se eu falasse assim, olha, você é uma pessoa que era tão benevolente na tua relação afetiva X, vou te apresentar outra pessoa que tem tudo a ver com você, continua tendo tudo a ver com você, ou seja, tem direito do trabalho lá, mas essa pessoa é diferente. Ela é diferente, ela tem outras coisas. Ah, mas eu não vou gostar, não vou ter paciência. Mas vai, vocês são muito parecidos. Gente, a pessoa reaproveita o que ela tem, mas vai para outro lugar. Quantas carreiras policiais existem num concurso público? Inúmeras. Uma vez tinha um aluno só PRF, eu ficava até assim, porque ele não ia, ele até tremia quando ele terminava a redação dele, ele tinha que mostrar assim num curso presencial. Eu olhava, uma vez eu olhei para ele e falei, Breno, vá para delegado. Você tem um perfil tão investigativo, você é tão meticuloso, vá fazer concurso para delegado. Hoje ele é delegado, certo? Já saiu do civil, já foi para federal. Então, você precisa ver o que tem de fato a ver com você e não o que as pessoas acharam que tinha. Porque a gente costuma fazer isso. A gente costuma olhar a grama do outro e achar que a gente pode pisar sobre ela também. Então comece a se ver dentro desse processo. Entenda a administração pública. Vá em busca dessa redefinição das suas expectativas. Se reconstrua. Então você pode redefinir suas expectativas aproveitando o que você já estudou, sim, mas mudando um pouco, saindo daquilo ali. Indo reaproveitar isso em outro lugar, certo? E você, olha, gente, todas as pessoas que eu falei, elas passaram no concurso logo depois. Logo depois. Procure redefinir suas expectativas. Por exemplo, teve uma aluna que não foi nada disso. Né? Ela fazia concurso, sempre assim, fazia muito concurso para Brasília, e ela era do Paraná. Do Paraná. E eu via que ela tinha assim, um apego muito grande à família dela. Ela já fazia concurso sofrendo, porque ela queria concursar porque os pais eram concursados. Mas toda a família era do Paraná, ela era muito apegada, canceriana, como eu, também muito apegada à família, tal, tal. Olhei pra ela um dia e falei assim, Aline, faz concurso, acho que é Aline e Alice, não lembro. Faz concurso do, acho que TRT da nona, acho que era. Santa Catarina ou Paraná, não lembro mais. Faz concurso pro TRT da nona. Mas TRT, Júnior, disse que é muito difícil em decorar. Falei assim, mas é onde você quer ficar. Eu tô vendo pelo que você tá me falando que toda a sua relação é com o lugar que você quer ficar. Cara, ela entrou. Ela entrou, tá? Assim é, assim foi. E aí aí ela se casou com outra pessoa, essa pessoa é de Brasília, né? Ela foi passar em que concurso? Da Câmara dos Deputados, em seguida. Por quê? Porque aquilo que te move é aquela sua missão que você tem aqui, que você veio para cá para fazer as pazes com ela. E muitas vezes a gente corre da nossa missão, né? Porque correr da nossa missão é não olhar pra gente e a gente evita às vezes olhar no espelho. A gente quer olhar no espelho depois de muito maquiado, a gente quer fazer um selfie depois de muito assim arrumadinho. Não, a gente tem que se olhar, tá certo? Cara limpa, né? Água e sabão, é isso mesmo. A gente tem que se olhar com muita honestidade e olhar para as nossas necessidades, sobretudo. Aí a gente começa a estudar com valor. Entendeu, gente? Por isso que eu faço esses vídeos para vocês, porque não é só o dinheiro. Muitas vezes o dinheiro não paga quem você é, o dinheiro não é o reflexo do tanto que você é como pessoa. Certo? Eu faço esses vídeos por quê? Porque existe valor nesses vídeos para mim. Tá bom? Então redefina isso.
Às vezes eu preciso redefinir minhas metas, às vezes meu negócio é só arrumar um emprego. Eu tô novinho, olha, só preciso de um emprego, tô sem dinheiro. Aí tu faz concurso pro banco, então, Banco do Brasil, ninguém gosta, todo mundo odeia, né? Banco, ninguém gosta, mas tem gente que gosta, tem gente que tá lá há muito tempo. Ontem mesmo foi o Banco do Brasil, né? Encontrei uma ex-aluna, porque onde é que eu vou encontrar ex-aluno dando aula há 25 anos, gente. Não tem como não encontrar ex-aluno, qualquer lugar que eu rodar. É muito difícil não encontrar alguém que seja. E aí, aluna felizona no banco, assim, trabalhando no setor de investimentos do banco, assim, felizona mesmo. Ah, Júlia, muito legal aquilo. Então, assim, tem gente, tem situações que você vai gostar. Às vezes você só precisa fazer aquele concurso também que você precisa de uma pequena vitória. Sim, que às vezes o seu ressignificar não é nem ir para a área que você quer ainda. Mas você precisa de uma pequena vitória, de um pequeno sim. E aí você pega um concurso que é mais fácil e faz, porque aquela pequena vitória é a tua pequena meta, certo? Então existe esse mecanismo, né, dos objetivos e chaves, né? Certo? Os OKRs aí, objetivos e chaves, que você traça um objetivo curto, trabalha para ele naquele objetivo curto, certo? E aciona uma chave, abre uma porta. Essa porta de repente vai fazer com que você abra outra ou não. Ou senão de repente você tem que ficar ali mesmo, tá? Mas você precisa estudar, você precisa de buscar suporte. O que é buscar suporte? Buscar informação, buscar apoio, informação, conversar com as pessoas, né? Se redefinir, falar das suas dores, sim, por que não? Né? Tudo gera dor quando você é adulto, certo? Então vai buscar suporte. Às vezes eu tô lá pensando, vou fazer o INSS. O INSS é bem mais fácil. Não é, gente. Tá o mundo fazendo INSS, certo? A menos que você, não, eu gosto de previdenciário mesmo, gosto de atendimento ao público, me vejo. Porque, por exemplo, eu falei, teve um aluno que pediu, Júnior, faz um vídeo de cocriação, esse me vejo tem que ter relação com você. Não é simples assim, né? Tem que ser palatável para você. Porque não é assim, eu vou ser auditor fiscal, né? Porque eu tenho fulano que é minha mentora, ou né, eu trabalho no coach ali com ela, né? É meu coach. Fulano ganha bem pra caramba e tal. Tá. Gente, às vezes não quer dizer, por exemplo, eu tive vários amigos, eu trabalhei numa coordenação enorme de um cursinho, então eu tinha muitos amigos auditores fiscais, com esse cursinho chovia auditor fiscal. Tinha aqueles que eram auditores fiscais mesmo, gostavam da fiscalização. Estavam ali no concurso que a gente precisava de alguém, mas vinha de vez em quando só também, porque eram tão auditores fiscais e tal. E tem gente que era professor mesmo, por quê? Porque eu não dava conta da auditoria fiscal, não. Então, mas entrou. Tá, mas você tem que ver todo um contexto porque essa pessoa entrou, né? Não adianta você ficar olhando para o outro, não se compare, não vai valer a pena. É outro eu, é outra cabeça, certo? Então, reavalie suas expectativas, procure se informar. Quando você vier fazer concurso, você quer escolher, vou fazer Caixa Econômica, então analise tudo. Vou fazer TRF, analise tudo. Analise a banca. Pegue vídeos de professores informando sobre aquela banca. Assista uma aulinha sobre aquela banca, uma pequena aulinha. Peraí, deixa eu ver essa aulinha de português aqui. Nossa, a banca é assim em português. Em português é seu fraco, certo? Mas esse professor está te passando confiança. Você acha que esse professor, com o tempo, vai conseguir mudar isso em você? Acho que eu compreendi um negócio que ele explicou ali que eu não pescava. Então pronto. Está redefinido um caminho, está estudado um caminho. O projeto a gente estuda. Você não começa, vamos dizer assim, construindo sua casa, certo? No olho. Certo? Não é porque você quer. Você tem que ter projetos, você tem que ter dinheiro, você tem que saber se tem pedreiro na região que vai te atender, o professor. Então, eu vou fazer TRT da 20ª, por exemplo, Banca FCC. Estou recomeçando, vou começar pelo TRT de Sergipe, Júnior, que acho que vai ser mais fácil. De repente, o TRT de Sergipe é pouco concorrido, mas qual é a banca? FCC. O que vai cair? Redação de conhecimentos gerais, né? FCC. Você está retomando, mas você está retomando por quê? O que te fez parar lá atrás? Eu estava muito cansado, nossa, eu não aguentava mais ser reprovado, estava mal, agora eu estou bem. Vai começar pela FCC em redação? Não, não vai não. Se o aluno vem e me fala, eu falo, não vai não.
Aqui não. Só ele pode se matricular sem me falar. Mas se ele me perguntar, eu vou falar, não, não vai não. Você tá retomando por causa disso? Não. Ah, não, eu parei numa boa, parei, ficando tempo sem estudar, quero retomar pelo TRT de Sergipe. Por quê? Ah, porque meu marido passou num concurso lá, aí eu vou analisar, olha, é isso que você vai fazer também, é a mesma coisa que eu faço, você vai analisar. Teu marido passou num concurso lá, você parou de boa, tá retomando super cabeça fresquinha, o concurso não foi nada traumático, não. Tudo bem, mete os caras, manda ver, manda ver, manda ver que você vai passar. Certo? Ou seja, você tem, o cenário te promove, há oportunidades ali, né? De repente, os seus pontos positivos no teu cenário interno, certo? Você parou bem nos concursos, você parou porque você quis parar, simples assim. Então você precisa considerar essas coisas, você precisa ter uma conversa muito íntima com você nesse sentido, tá? Outra, pessoal, aceitar o fracasso como parte do processo, sim. Gente, quando a gente pega esse pessoal que passou 10 em 10 concursos, quantos concursos eles reprovaram lá para trás? Um monte. A gente tem que parar com essa ideia de achar que a gente não dá para concurso público. Claro que dá. Olha, acho que eu falei para vocês no vídeo passado de uma ex-aluna minha. Meu Deus, sumiu o nome dela. Ela tá no TRF da primeira como oficial de justiça. Se alguém entrar, né, ou for lá visitar e tal, pergunta. Tá bom? O marido dela também, o marido deve estar aposentando, não estou enganada. Mas quando ela foi fazer o concurso, ela olhou para uma sala toda e falou: quem vai fazer para oficial de justiça aqui? Aí meia dúzia levantou a mão. Ela falou: não, vocês vão fazer para analista. Aí, pessoal, por quê? Porque o oficial só tem uma vaga, né? A menos que vocês queiram esperar para ver se libera mais alguma, mas essa uma vaga já é minha. Ela criou um mal-estar dentro de sala de aula enorme. Tânia, eu vou falar o nome, mas ela passou. Ela passou. E como é que ela passou? Ela passou porque ela é brilhante, porque é isso e aquilo? Não, porque ela é conscienciosa. O concurso estava fora dela. Já tinha passado em um, ela já sabia. O concurso estava fora dela, né? De que modo o concurso estava fora dela? Ela muito, muito fraca em redação para FCC na época, muito fraca. Fez cursinho comigo, né? Não tô dizendo, viu em mim no cenário externo dela, olha, essa professora aqui vai me ajudar. Já gostei, foi lá assistir a primeira aula, falou, olhou para mim e falou, você que vai me ajudar. Pronto, perfeito. Ela viu, ela identificou, poderia ter sido outra professora Flávia Rita, né? Professor Rafael, qualquer professor, sem problema nenhum. Depois ela viu as ameaças dela, o filhinho dela tinha 5 anos. E ela também, ela fazia duas coisas. Ela era síndica do condomínio de um shopping, certo? E ela também era oficial de justiça em outra cidade, no Tribunal de Justiça do Rio. E aí, poxa, esses eram os fatores externos que a atrapalhariam. Ela não tinha o que fazer com isso. Fator externo a gente serena. Mas dentro de você podem surgir aqueles seus pontos fortes. Ah, qual é o meu ponto forte? Não vou me afastar do meu filho, claro que não. Ela gravava todas as aulas que ela podia. Na época, era a época do MP3, tá, gente? Ela colocava no ouvido. Ela ia dar banho no filhinho de 5 anos, aham. E é, meu filho? E só ouvindo a aula gravada. Por quê? Porque tem aqueles professores que falam, isso cai. Então ela gravava aquilo, isso cai. De resto, ela imprimiu um caderno de provas da FCC, de todas as disciplinas, assim, não sei quantas provas. Calculou quanto tempo ela teria para realizar aquelas provas até o concurso. E ela falou, daria, acho que, eu não sei se 23 vezes ou 43 vezes. Era uma coisa assim, eu sei que tinha o número 3 no final. Ela falou, isso aqui eu vou estudar, vai dar para fazer 43 vezes, eu resolver, repetir. Por fim, no dia do concurso, ela foi num automatismo tão rápido, ela fez a redação dela de modo tão rápido, não lembro quanto ela tirou na redação, ela passou em primeiro. Então não havia nada de brilhante, que havia ali uma estratégia pessoal. O que havia ali, o reconhecimento do ponto fraco. O ponto fraco é a redação, né? Era a redação, realmente era fraca. Né? Fez a primeira, olhava para os erros, falava, nossa introdução não tá boa,
Não. Posso fazer umas 3 introduções pra te mostrar? Pode. Refaz. Né? Trabalhava esse ponto fraco aqui. Né? Entendia aquilo, né? Olhava disciplinas com as quais ela não estava familiarizada, refazia, relia mais, certo? E tudo. Não sentiu a dor do percurso. Não sentiu. Por quê? Externalizava. Tá? Gente, vocês não precisam valorizar a perfeição no processo de retomada. O que é a perfeição? Às vezes o aluno está prestando atenção num vídeo em que o professor ele é o cara. Né? Ou aquele aluno que foi aprovado é o cara. Né? E ele apontou um canal para ele está contando que ele tirou 100, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente não precisa valorizar isso, a gente só precisa passar em concurso. Então, às vezes, vocês estão olhando a grama do vizinho, como se fosse o local de vocês, não. Procurem situações que têm valores parecidos com os valores de vocês para criar sinergia. Porque cocriação passa por isso. Primeiro, eu reconhecer quais são as minhas necessidades, em que esse concurso honestamente valoriza, me traz benefícios. E não simplesmente passar por passar, porque senão eu estou ligando a tolerância e estou já no vício. Ajustar a sua mentalidade. O que é ajustar a mentalidade? Parar de se entender como um fracasso. Parar de se entender como uma pessoa que não dá conta. Parar de se entender como uma pessoa que não tem capacidade de determinadas coisas. Muitos de vocês se expressam super bem, são super capazes, sim, de transferir aquilo que está na oralidade, né, ou seja, na sua oratória, para o papel em forma de argumento. Oralidade e argumentação são duas irmãs gêmeas, cada qual com, né, as suas preferências de projeção do discurso, mas são duas irmãs gêmeas. Eu posso muito bem colocar a minha inteligência a favor do meu trabalho, eu só preciso ter as informações certas e buscar o suporte adequado. Estabeleça um plano de ação, e um plano de ação que seja claro. Não precisa você ficar fazendo projetos de longo prazo, não é isso? Projeto de longo prazo, as suas visões de mundo, seus desejos, etc. Mas você pode colocar o teu planinho de ação para você estudar naquela semana, tá? Olha, eu vou fazer aqui uma agendinha da semana, sim, eu vou começar de forma humilde. Eu vou, cada progresso, né, como eu falei, não precisa valorizar a perfeição, mas celebre o progresso. Se eu for bem em português, que a minha meta é ir bem em português aqui, resolvendo essa prova, tá? Não é simulado, tá, gente? Já falei isso, falei no vídeo passado, que simulado é perda de tempo, não é simulado. É a prova. Olha, eu fiz essa prova, essa banca. Se eu for bem, se eu conseguir 80 em português, 70, eu só acerto 5 em 10, se eu conseguir 70, o que eu vou fazer? Ai, eu vou me dar de presente um chopp gelado na praça. Sei lá. Eu vou me dar de presente, vou trocar meu celular, tô precisando. Eu nunca troco, compro 1000 coisas, o povo aqui de casa não compra pra mim. Entendeu? Porque eu consegui. Porque toda vez que eu olhar para esse celular, ou quando eu estiver pensando naquele chopp da praça, né, seja o que for, eu vou lembrar de satisfação. E satisfação, gente, vai liberar em mim dopamina, é coisa boa, a sensação de bem-estar, a sensação de que eu estou no caminho certo, né? Eu tenho que evitar os picos de adrenalina que acontecem comigo quando eu tenho sensação de medo, quando eu tenho sensação de fracasso, né? Quando eu chego para a prova, e aí quando eu começo, quando sai um edital, eu entro numa turbulência tão grande, num estresse tão grande, que, né, o meu sistema nervoso simpático, né, não sei se acho que eu falei para vocês, que eu fico falando muito, por que é simpático, né, sistema nervoso simpático, ele me atrapalha todo, ele me adoece. Júnior, mas ele é simpático. É que simpático mudou, tá certo? As palavras evoluem em relação ao seu significado. Mas lá, né, na sua origem, né, simpáticos vem do latim, que vem do grego simpate. E o simpate quer dizer o quê? O sim é junto, patos, sofrimento. O empático é aquele que se coloca no lugar, vai para dentro para ajudar, para sofrer. O simpático é aquele que sofre ao lado, aquele que se simpatiza. Então, o sistema simpático, ele faz teu organismo colapsar, sim, porque tua alma já está indo embora. Então, ele faz colapsar. Por isso você tem a sensação de paralisação, de na semana de prova você não conseguir fazer nada, no dia da prova você
trocar a folha de redação pelo rascunho. Sim, você não está se percebendo, mas você está colapsando. Então a retomada, ela precisa ter essas pequenas alegrias. Você precisa se presentear, você precisa se ver, você precisa se informar. Você tem que começar por aquilo que vai te gerar um prazer. Você precisa, sim, entender a tua história, escrever sobre quem é você, para você definir para onde você vai, né? Não se sabe para onde vai se você não sabe de onde você veio. Sabe por quê? Porque o que é o labirinto do Minotauro, que é a busca da identidade, né, segundo o grego? Sou eu saber de onde eu vim. Quem conhece o mito sabe, né? Ariadne dá um fio, um novelo, tá certo? Para Teseu matar o Minotauro, que é matar o ego. Então ele sai por aquele labirinto e ele é o único que volta, porque ele está com aquele fio sempre lembrando de onde ele veio. Quando a gente sabe de onde a gente veio, a gente acontece, tá certo? A gente acontece e a gente acontece de verdade, tá certo? A gente sabe para onde a gente quer ir, tá bom? Beijão, obrigada por me ouvir.